Todos me acompanhando. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Eu gostaria de cumprimentar todos, cumprimentar a comunidade, servidores. Hoje eu queria destacar, na verdade, aqui, inclusive, fazer o registro que estava recebendo aqui o atendimento do Leandro, aqui, intendente da Vila, que tem feito um trabalho incrível, inclusive procurando resolver uma situação específica em relação à questão do sítio da Dona Lúcia, e trago esse tema porque hoje, como eu tinha me comprometido na terça-feira, eu trouxe alguns dados em relação à diretoria aqui do bem-estar animal que eu queria divulgar para a população da cidade de Blumenau. Por quê? Porque tem muitas coisas que nós, enquanto legislativo, nós temos que nos orgulhar. A gente erra muitas vezes, sim, merecemos críticas, mas quando a gente aprova um projeto, por mais que tenha autoria, quando toda casa se mobiliza em relação a determinada questão, é uma conquista institucional do Legislativo também. Em 2017, eu aprovei aqui uma legislação, inclusive quero fazer esse destaque público pelo reconhecimento, o vereador Ito acabou fazendo uma emenda na nossa lei em relação à questão dos maus tratos em relação aos animais, e foi uma emenda importante, porque quando a gente é envolvido emocionalmente com a causa, às vezes é difícil da gente encontrar um caminho razoável, e aí foi muito importante essa sugestão. Em 2017, ainda na gestão do prefeito Napoleão, nós aprovamos essa legislação, o vereador Silvio também foi no ato lá da questão da sanção, temos registro de fotos aí. E desde 2017, quando nós aprovamos a legislação, eu fui muito sincero em dizer que eu sabia que eu apanharia durante um tempo nas redes sociais, porque a gente não tinha uma estrutura no Poder Executivo para fazer que isso fosse para frente. E que a gente ia demorar, na minha perspectiva, um ano e meio para que isso fosse implementado. Não deu outra. Foi o que aconteceu. Nós fiscalizando, cobrando, e todos aqui são testemunhas em relação a isso. Existe uma dificuldade da estrutura gigante. E aí eu quero separar, porque às vezes na administração pública a gente tem problemas administrativos e problemas estruturais. Eu quero fazer também um reconhecimento público à Neuza, um reconhecimento público aos funcionários que trabalham na diretoria, que muitas vezes são rotulados, mas sei que fazem esforços aí muito grandes para a implementação. E dizer à população que quando liga lá para o serviço do 56 dígito 1, muitas vezes, dígito 2, agora que teve alteração, mas muitas vezes o que acontece? A demanda é muito maior do que a capacidade de atendimento. Isso, a gente tem que lembrar que a gente está com dificuldades em várias políticas que envolvem a questão dos humanos em relação aos animais, então o problema é mais intenso ainda. Mas eu também preciso destacar que o município de Blumenau, com todos os problemas que tem, desenvolve uma política pública com as suas limitações e com as suas problemáticas, mas desenvolve. E nós não temos o desenvolvimento dessa política do ponto de vista estadual. Ontem, na Assembleia de Santa Catarina, foi aprovada uma legislação. Vejam bem, nós aprovamos em 2017, meus colegas vereadores. A gente tem muito para se orgulhar. Agora, em 2020, 3 anos depois, foi aprovado na Assembleia. É importante essa aprovação? Sem sombra de dúvidas, porque se estende a 295 municípios de Santa Catarina. Agora, como é que isso vai operacionalizar? Porque não há uma política pública estadual de fiscalização. Então, um cara que é de um município pequeno, e na verdade, viu, como é que vai dar na prática esse procedimento, sendo que não há um órgão municipal e nenhum órgão estadual? Esse trabalho que nós tivemos de implementar há 3 anos já foi iniciado. E eu fiz aqui um requerimento ao poder público para que trouxesse, na verdade, dados, e quero dividir esses dados. De um lado, divido esses dados e compartilho com a tristeza, porque queria, do fundo do coração, que a gente não tivesse essas situações, porque elas mostram casos de abandono e casos de maus tratos. Mas, do outro lado, também tem um ponto positivo no sentido de que nós não estamos sendo coniventes com a questão dos maus tratos e abandono de animais, porque as medidas estão sendo tomadas. E volto a dizer, sei de todas as problemáticas, sei que a população muitas vezes liga, que tem problema de ser atendida, que a fiscalização tem as suas dificuldades, que tem a questão de estrutura, me sensibilizo em relação a isso, luto muito para aumentar, e sei que muitas vezes os funcionários e servidores levam, na verdade, desaforos, inclusive, mas que estão tentando fazer o seu melhor. Agora, nós temos 29 casos aqui que foram, na verdade, finalizados, e as coisas não são tão simples quanto parece. Porque quando há uma denúncia, tem que ter averiguação, e aí é dado um procedimento jurídico. Porque se não for feito esse procedimento jurídico contra a defesa com contraditório, isso vai ser impugnado depois por um advogado e pode levar, inclusive, o município a ter que arcar com consequências e com indenizações. Então, há todo esse processo que, às vezes, é claro, a população não compreende exatamente isso. E foi feito. Nós temos aqui um dado que 29 casos já foram feitos os autos de infração, já foram, na verdade, resolvidos administrativamente e foram encaminhados os valores, na verdade, para a questão da dívida ativa, que contabilizam R$ 59.802. Ou seja, quase R$ 60 mil. Eu, como vereador, fiz indicação também
para que este valor seja revertido na política de proteção aos animais. Então, qual que é a ideia? Da gente punir os casos de abandono e maus tratos e fazer com que este valor deste ato absurdo seja revertido em políticas públicas de castração, como a parceria, por exemplo, que a Prefeitura tem feito aí com a FUB, que a gente quer também nas próximas semanas acompanhar, porque está tendo alguns entraves aqui, a gente quer fazer uma visita também para acompanhar essa situação. Mas eu precisava trazer, na verdade, esses números. Eu vou divulgar eles com mais clareza, com mais especificidade, inclusive, nas nossas redes sociais. Eu acho aqui, pelo que me parece, presidente, que o vereador Ito, eu acho que gostaria de uma parte. É isso, vereador? Eu concedo uma parte ao vereador Ito. Vamos ouvir, então, com autorização do orador em a parte, o vereador Ailton de Souza. Vereador Ito, só, por favor, agora sim, com seu microfone ligado, por favor, fique à vontade para fazer uso da palavra. Obrigado, presidente. Primeiro, bom dia, presidente, demais vereadores. Vereador Bruno Cunha, parabéns. Esse é um tema que a gente sabe, a gente tem bastante conhecimento. O senhor é um vereador que luta muito por essa área. Eu tive a oportunidade de ajudar com a emenda naquele projeto, fiquei contente também. É importante, o que é bom para a cidade, eu acho que tem que ter apoio dos vereadores, tem que ter apoio, e pelo fator da emenda, por o senhor ter recebido com carinho. A prática, a gente sabe que muitas vezes é um pouco mais complicado, mas eu queria, vereador Bruno Cunha, que a gente pudesse voltar ao CEPREAT. Eu sei que o senhor fez um trabalho bastante, a Neuza também fez um ótimo trabalho, tem feito, que a gente pudesse voltar e ver a real situação hoje no CEPREAT. A gente tem que voltar naquele local que eu estive muito tempo atrás, e naquela época que estive lá, estava um pouco complicado, veterinários estavam passando relatos para mim absurdos da situação que se encontrava, tinha em torno de quase 80 animais lá, estava super lotado. Então eu quero que a gente possa marcar juntos e fazer uma nova visita para ver a real situação do CEPREAT. Perfeito. Presidente, posso pedir mais 2 minutos para encerrar minha fala? Vereador Bruno, mais 2 minutos, então, para concluir o seu pronunciamento. Obrigado, acrescento aqui, vereador Ito, coloco à disposição também. Eu quero deixar uma coisa muito clara, assim, alguns posicionamentos que eu tenho. Primeiro, a gente tem que rever um pouco a cultura na democracia, e eu não tenho problema nenhum de fazer o reconhecimento a uma emenda do vereador Ito. Eu acho que a gente tem que, reconhecer os trabalhos que são feitos pelos outros colegas, os trabalhos que são feitos quando acertados também pelo executivo. Eu acho que a gente perdeu um pouco disso. E muito do descrédito da política que a gente tem feito é por conta dessas posições que, infelizmente, acabam acontecendo. Então, claro, vereador, podemos fazer essa visita, convidar também os outros colegas vereadores. Acho que a gente tem que unir esforços para resolver os problemas, é aquilo que eu digo. A única certeza nesse momento que a gente tem é que a gente ganhou uma grande oportunidade da cidade de Blumenau, até pelo menos no final desse ano, e a gente precisa buscar, em cada momento, em cada oportunidade, a gente tentar fazer a sociedade ser melhor. E eu tenho, desde o começo do mandato, um compromisso de fazer esse esforço em relação aos humanos, em relação também aos animais, e vou procurar. Eu entendo as dificuldades, já adianto que tem várias dificuldades lá estruturais, sim, e eu tenho uma posição que seria muito fácil eu jogar as coisas aqui no ventilador, fazer negócio CPI e tal, mas eu quero resolver os problemas, porque eu entendo também as dificuldades que tem do executivo em relação às próprias políticas em relação aos humanos, e volto a falar, com todos os problemas que se tem, a gente tem que ser justo e reconhecer. Faço esse reconhecimento aqui ao prefeito Napoleão, que tomou a iniciativa em 2017 de criar o órgão. Verdade que depois ele foi se ajustando, eu acho que no início faltou um pouquinho de planejamento nisso, mas teve um ato político importante nesse sentido, e também aos avanços e às implementações que estão sendo feitas, e eu vou continuar trabalhando por isso, mesmo muitas vezes esse reconhecimento não vindo da questão do executivo, querer com birrinhas políticas tirar, mas eu vou seguir fazendo o que eu acho correto, o que eu acho certo, porque é o que tem que ser feito. Então, eu queria trazer esses dados aqui, agradeço a todos pela atenção, nas redes sociais eu vou disponibilizar com mais clareza, porque realmente é esforço de muita, muita luta. Vocês sabem, vocês são testemunhas aqui, que há 3 anos eu venho cobrando e venho procurando aqui avançar nisso. E quando eu olho que hoje a cidade avançou nesse sentido, eu digo para vocês, eu sinto orgulho sim. Sei dos problemas, sei das dificuldades, mas eu sei o quanto de tempo, de carinho eu tenho colocado nessa luta. Obrigado a todos aqui.